rapaziada, tô de volta, então já deixa seu like aí no vídeo pra fortalecer aí no canal. Já se inscreve aí também se você ainda não é inscrito. É isso, bora pro vídeo que tá muito brabo. Assistiu o vídeo que eu fiz pra você da Igreja Católica. Salve, rapaziada, tô aqui pra fazer um vídeo pro Super Xandão. Já venho Vamos ver. acompanhando aí as lives do Xandão há alguns meses. Eu gosto bastante do jeito dele, do conteúdo que ele faz. No entanto, né, um tema que vem aparecendo bastante nas lives dele é o tema, né, do catolicismo, né? E esse é um tema que muito me encarece, porque eu sou um estudante, né, de história, sou um estudioso da história, formado em história, e eu concordo com o Xandão que ter um diploma não significa merda nenhuma, em tempos em que o ensino acadêmico é totalmente defasado, então o Xandão tá certíssimo nisso. O ponto aqui não é a minha formação, mas sim, né, que eu tenho um estudo sobre isso e vou fazer aqui, né, a defesa dos meus pontos sobre esse assunto, né. Eu não sou religioso, então eu não sou um católico fanático. O cara já começou o vídeo do jeito básico, né? R$5. Isso aqui vale a pena. Como o Xandão. Só não sei se vai dar pra assistir tudo por conta do tempo da live, mas eu vou tentar assistir o máximo possível aqui, pra entender seu argumento. Tá se referindo, né, às outras pessoas que estão fazendo esses vídeos. Eu simplesmente estudei esse assunto e cheguei a minhas próprias conclusões que se aproximam, né, do que a igreja ensina, né, como a história do cristianismo primitivo. Se possível, né, eu gostaria que o Xandão pausasse o Live Pix, né, porque atrapalha muito o entendimento, distrai esses Pix completamente sucumbidos aí que a galerinha Vou deixar abaixo aqui. fica mandando, então isso daí atrapalha o entendimento dele, né, que o Xandão tem uma dificuldade para entender os argumentos que são dados, né, geralmente ele pega e fala, tá, mas o que esse argumento tem a ver com o catolicismo? Ele não consegue associar uma coisa com a outra. Então eu vou tentar aqui, né, esclarecer o que esse argumento O problema, na verdade, é que eu não consegui achar a associação com a Bíblia, né? Vamos ver. tem a ver com o catolicismo, né, de uma forma mais didática possível e mais breve. Os católicos, eles defendem 3 pontos para defender sua fé, que é Bíblia, tradição e magistério. Então vamos tratar aqui primeiro da questão da Bíblia e da tradição. O Xandão, ele defende a posição de que apenas a Bíblia é fonte de doutrina, e não a tradição. No entanto, a Bíblia diz o contrário, né? Então São Paulo Apóstolo, ele vai ensinar que a tradição, ela é tanto escrita, o que vai dar origem, né, à Bíblia, quanto oral, o que vai dar origem, né, a um ensinamento que é passado oralmente, ou que é escrito, faz parte da tradição apostólica passada pelos apóstolos, mas não registrada por escrito por eles, ou seja, não entra no cânon bíblico. Então vamos lá, em 2 Tessalonicenses 2,15, São Paulo afirma, portanto, irmãos, ficai firmes, guardai. Já discordo aqui no começo, já isso aqui que ele falou, já discordo, né? Tem nada a ver, mas vou ficar parando toda hora pra responder tudo não. Deixa eu falar aí, vou esperar mais um pouco. As tradições que vos ensinei oralmente ou por escrito. Então aqui São Paulo deixa claro que a tradição foi passada tanto oralmente quanto por escrito. Logo, a Bíblia não é a única fonte de doutrina, mas a tradição oral também é fonte de doutrina. Porque Não entendi essa assimilação sua aí não, né? Bíblia, tradição e o magistério. Eu acredito que eu pensava que a nossa discordância ia ser sobre a questão do magistério. Mas a parte que você falou aqui do oralmente, né, e da doutrina bíblica, isso daí é perfeitamente compatível. Afinal de contas, a Bíblia ela foi escrita e ela é ensinada de que forma? Oralmente. Então aqui ele tá vendo um problema. Ele tá vendo um problema em relação à Bíblia, em relação à tradição, mas eu nunca vi problema nisso. A tradição, para mim, é o que está na Bíblia, ou pelo menos deveria ser. Deveria ser. Né? Não que as religiões levam isso, praticam isso, porque algumas religiões, até mesmo a católica, eles colocam muitas vezes o magistério na frente dessas duas coisas, parte da Bíblia e da tradição. Eles fazem meio que uma confusão, como você fez aqui agora. vamos ver nos trechos seguintes. Em 2 Timóteo 2,2 é afirmado que o que de mim ouvistes em presenças de muitas testemunhas, confia-o a homens que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. Então você vê que aqui em nenhum momento é falado confia-os a homens fiéis o que eu escrevi. Não, é simplesmente o que eu viste de mim, né? Então aqui falando de oral, mais uma vez, a tradição oral sendo passada pelos apóstolos. E ela é confiada a homens fiéis. Não é qualquer um que ouve, interpreta como quiser e sai se afirmando cristão e pregando. Com certeza, concordo. Não é todo mundo que tenha o dom, vamos dizer assim, de pregar a verdade do jeito que está na Bíblia. Na Bíblia. Isso aí, 100%. 100% correto. E eu não me considero essa pessoa. Pra mim, eu tô longe, na verdade, de pregar a Bíblia. Eu gostaria. Se um dia eu chegar nesse nível de ser um pregador, eu prego pra vocês.
tá? Mas eu acho que eu tô muito distante. Tô me esforçando pra melhorar, mas tô distante. Pra mim, pregador é tipo Rômulo. Rômulo seria um pregador, bispo. Considero alguns padres excelentes pregadores. Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo. Embora tenha discordâncias pontuais, né, acerca de algumas pregações, mas são, enfim. Essa questão aí é relativa. Né, a sua interpretação do cristianismo. Não. São Paulo determinou para as igrejas que para confiar a homens fiéis. Então tem um procedimento para isso, né? E isso não se encontra nas igrejas protestantes, porque as igrejas protestantes, elas rompem com essa tradição de um homem fiel confiando a outro homem fiel, a tradição sendo passada, a interpretação correta sendo passada. O que ocorre, né, é que teve uma ruptura, a tradição está sendo passada e alguém fala, não, isso daí tá errado. Rompe e se cria. Aqui você colocou a igreja protestante, eu concordo com o que você está falando, porque na Bíblia, eu concordo com o que você está falando, porque isso que você está dizendo, embora seja uma verdade, ela é uma meia-verdade. Porque não é só na igreja protestante, é em qualquer religião. Porque na Bíblia não tem nenhum momento religião. Entendeu, companheiro? O desafio, vamos dizer assim, né? O cerne dessa discussão é provar através da Bíblia que Yahushua, ou Jesus Cristo, né? Ou pode ser até qualquer discípulo de Jesus, qualquer cara santo aí que passou pelas histórias bíblicas, que passou pelo mundo, ele recebeu uma bênção divina num determinado momento e disse que religião X é aquela que vai ser a única a pregar. Eis a questão. Yahushua nunca falou isso, de religião. Por isso que eu achei que a gente ia discordar só na parte do magistério. Que até então a parte da tradição e a parte da Bíblia tá ok. Não tô vendo nada de errado. É isso aí mesmo. Uma nova tradição, né? Com novos confiados. E não mais com aquela sucessão apostólica anterior que a gente vai ver em outros versículos que está muito bem estabelecida. Em 1 Coríntios 15:2 é afirmado: por ele sereis salvos se conservastes na memória como vou-lo preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Então, novamente, né? São Paulo afirmando que a tradição é passada oralmente ou por escrito, deve ser conservada na memória. Não necessariamente ter lá a Bíblia em mãos, a escritura em mãos, os textos sagrados em mãos, para defender, para passar a doutrina, né? Mas conservados na memória. Ou seja, tanto através do ensinamento oral. Mas para conservar na memória, primeiro você tem que ter lido em algum lugar, que é na Bíblia. Certo? Não é em manual religioso. Até aí tudo certo? Quanto através do ensinamento escrito. Em 1 Coríntios 11:2, Xandão, você fica falando tanto que tem que ter a palavra na Bíblia lá explícita, mas o que você prega não tá. Vê se você acha na Bíblia escrito terra plana. Tem lá escrito isso? Mostra aí. Jó 38:14 descreve o processo de formação da terra à medida que a luz se aproxima, comparando a moldagem de barro por um anel de selar. Eu preciso ir pro debate ainda? Vou ter que acordar cedo, ir pra uma cidade longe, pra falar que é blue? Preciso falar da termodinâmica? Precisa chegar tão longe ainda? Precisa, né? Porque o mundo é do demônio. As pessoas são burrinhas. Mas voltando aqui. eu vos louvo por vos recordastes de mim em todas as ocasiões, e por conservastes as tradições tais como vou-las transmitir. Então, novamente, né? São Paulo ensinou a doutrina cristã, e as pessoas aprenderam a doutrina cristã, preservaram elas, recordaram-se delas e transmitiram elas sucessivamente. É isso que constitui a tradição apostólica. Que foi exatamente o que Yahushua fez. Jesus, quando veio para a terra, o que ele fez? Ele pregou. E os discípulos aprenderam através da pregação dele. Jesus pregou religião? Não. Ele pregou a verdade do Criador, o que está na Bíblia. Ensinou lá os discípulos a rezarem, operou milagres, falou das virtudes do homem que deve ter, as mulheres, de arrependimento, da corrupção do homem, do caminho que a gente deve seguir. Ele disse, inclusive, o que é a igreja. Quando duas pessoas ou mais se juntarem em nome dele, ali estará formada uma igreja. A igreja que, por sua vez, não tem a ver com um templo, porque ele nunca levantou templo, nunca apontou para algum templo para dizer que é ali que você tem que entrar para fazer determinada coisa. Não, isso fica a critério de cada um, né? O importante é estar falando em nome dele. Por isso que ele ensinou também a orar, né? O Pai Nosso, ensinou lá outras orações e tudo. Conduta. Ele ensinou realmente, ele pregou. Ele era de fato o pregador, né? Ele mostrou qual que era a conduta que o ser humano deveria ter, entendeu? Assim que eu vejo. Católica, sendo passada de bispo para bispo, de padre para padre, de leigo para leigo, mais através dessa autoridade primária dos bispos, como a gente vai ver em trechos futuros.
Em Efésios 2:20, né, também é afirmado: estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, no qual é Cristo Jesus a pedra angular. Então, novamente, o que dá autoridade à doutrina não é ela estar na Bíblia, mas é ela ser fundamento dos apóstolos. Cara, isso aqui, irmão, isso aqui, aqui eu vou discordar radicalmente. Aqui vocês estão invertendo. Acabou de inverter a lógica, né? Você mesmo disse no começo do vídeo que a própria igreja católica segue três caminhos aí, né? Que é a Bíblia em primeiro, tradição e magistério. O magistério vem por último. Você tá invertendo aqui. Você tá colocando o magistério em primeiro e a Bíblia por último. Isso aí é um entendimento seu, que ou você interpretou dessa forma ou te ensinaram assim, eu não sei. Eu já interpreto de uma forma totalmente diferente. Isso daqui tá escrito: estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Mas por que o fundamento dos apóstolos? Porque eles, como diz bem aqui, ó, eles são homens fiéis, que receberam a verdade e são capazes de pregar a verdade. Verdade enraizada onde? Na Bíblia. Não no magistério. É na Bíblia em primeiro lugar. Você está aí ferindo a lógica que você mesmo estabeleceu. De Bíblia, tradição e magistério. Certo? Eu vejo assim, né? Tô vendo dessa forma. Que já não faz sentido, eu já discordo. Apóstolos. Os apóstolos terem ensinado por escrito, oralmente, a doutrina. E ela ter sido preservada. Então, a sucessão apostólica, a tradição apostólica é o que rege a doutrina. Porque se a gente for por esse caminho, de que o que basta é um apóstolo, ou uma pessoa, né, que seja aí um cara aí que tenha capacidade de pregar a palavra, se você for colocar essa lógica que você está colocando, ele pode, num determinado momento, te falar algo que não seja Bíblia. E aí? A própria Bíblia diz: maldito o homem que confia no próprio homem. Então, olha como é uma questão delicada, né? Cristão. E os próprios apóstolos fizeram uso da tradição oral. Isso não era estranho a eles, né? Em Judas 1:14-15 é afirmado: também Enoque, que foi o 8º patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo. E aqui segue a profecia, né? Essa profecia aqui de Enoque, ela não está na Bíblia. Ela não está no Antigo Testamento. Ela é uma profecia que só existe na tradição judaica, oral, e no apócrifo de Enoque, né, que é um livro herético. Então aqui fica claro que os próprios apóstolos fizeram uso da tradição oral. Eles não usavam apenas o Antigo Testamento como fonte de fé. Eles mesmos compreendiam que a tradição oral era fonte de doutrina. Assim como, para o cristianismo, a tradição oral dos apóstolos é fonte de doutrina. E não só a tradição escrita dos apóstolos. Agora que a gente já viu na própria Bíblia que o cristianismo é fundado tanto na tradição escrita dos apóstolos, que seria posteriormente canonizada como Bíblia, como Novo Testamento, quanto na tradição oral transmitida pelos apóstolos, preservada pelos discípulos dos apóstolos e até registrada por escrito por esses discípulos dos apóstolos, né, a tradição não canônica. Eu vou citar aqui apenas os discípulos cristãos dos primeiros 3 séculos. Por quê? Porque alguns anticatólicos vão afirmar que após o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., a doutrina cristã foi pervertida, né? Se inventou a Igreja Católica, se inventou a doutrina católica através desse concílio deliberado pelo imperador romano Constantino e pervertido por motivos políticos romanos, né? O que é uma falácia completa, né? Que foi inventada pelos protestantes e reproduzida na propaganda anticlerical dos iluministas e que até hoje é reproduzida por vários emicaltrados por aí, né? Mesmo sendo majoritariamente desacreditada hoje em dia, né? Não tem sustento nenhum essa tese de que a Igreja Católica foi inventada, né? A tese majoritária hoje é que existia uma proto-ortodoxia católica antes do Concílio de Nicéia e depois vai surgir essa ortodoxia católica, né? O que eu não defendo, eu defendo que desde os primeiros séculos, os primeiros 3 séculos já... Eu, nesse embate aí de protestante versus católico, eu não vou entrar, tá? Já falei aqui, eu já defini categoricamente o que eu sou. Já falei que, se vocês quiserem me considerar um católico, porque minha formação foi católica, eu sou de família católica, tudo bem. Mas eu sou coerente a ponto de dizer, prefiro que não chame de católico, por quê? Porque eu não tô exercendo, né? Eu não estou adentro da religião da maneira como vocês, que se definem católicos, como por exemplo um Elias, né, que vem aqui na live. Ele é católico mesmo, ele lê a doutrina católica, ele consome isso todo dia, ele busca essa doutrina católica. Vocês buscam isso, eu não estou buscando isso. Eu foco na Bíblia. Então eu tento, né, embora eu goste aí da Igreja Católica, existia uma firme ortodoxia católica, né? Que é a... Pra mim, eu discordo. Eu já falei aqui na live que todas as religiões, elas foram criadas pelos homens. A religião não foi criada ou ensinada pelo Criador. Isso não está na Bíblia. Nenhum discípulo, ninguém, literalmente ninguém da Bíblia, então à vontade para me mostrar algum, ou até mesmo o próprio Jesus, tenha criado uma denominação religiosa, certo? Me mostrar isso, aí encerra a discussão. Eu falo, não, eu tô errado, eu realmente não cheguei nessa parte, eu não entendia nada disso. Narrativa da própria igreja. Então vamos lá, vamos começar citando Santo Irineu de Leão na sua obra Contra as Heresias do ano 180 d.C. Uma obra que eu recomendo que você leia, que o Xandão leia, né? Porque ela é altamente católica, mesmo sendo, né, tanto tempo antes do Concílio de Nicéia. E se os apóstolos não houvessem deixado as escrituras, não cumpria seguir a ordem da tradição por eles ensinada a quem confiavam na sua igreja?
Esta norma é seguida por muitos povos bárbaros que creem em Cristo, sem papel e sem tinta, enquanto possuem a mensagem da salvação, escrita em seu coração pelo Espírito Santo e ciosamente conservam a antiga tradição. Ou seja, o que está se afirmando aqui? É que o principal não são as escrituras, que mesmo que não existisse escritura, deve-se seguir a ordem da tradição. O que a tradição ensina, né? Ensina o que os bispos ensinam oralmente e também através de seus escritos, né, não canônicos. Através... Mas ó, tem uma coisa aí, irmão, que é o seguinte, foda, eu tenho que pausar. Toda hora eu vou ter que pausar pra ficar falando, parece que eu tô querendo sempre ter razão. Não é nada disso, cara, que assim, você tá meio que inverte as coisas. Sua interpretação é diferente, ó, você tá falando aqui, ó, se os apóstolos não tivessem deixado as escrituras, não cumpria seguir a ordem da tradição por eles ensinada a quem confiavam. A sua igreja, essa norma é seguida por muitos povos bárbaros, tal. E é o seguinte, cara, você tem a Bíblia, que é o livro de regras que o Criador estabeleceu para explicar para o ser humano como ele deve trilhar o seu caminho. E aí você tem os homens de boa fé, aqueles que têm capacidade de entender o que está lá e pregar a palavra. Se um cara de boa fé prega realmente a verdade bíblica, surge no seu caminho e você, por não ter acesso à Bíblia, você recebe isso, será válido, porque é uma verdade que ele está... Mas e se ele não for? Como que você vai tirar a prova? Só através da Bíblia. Por isso que a Bíblia é impossível de ser destruída, inclusive. Durante a história, eles adulteraram ela completamente, mas não destruíram. Os originais permanecem, entendeu? Então, como que eu posso colocar a explicação de uma pessoa que supostamente seja fiel, que esteja pregando a verdade, na frente da própria palavra? E se ela estiver equivocada, errada? E se não for uma pessoa tão fiel assim? Como eu vou saber? Como que eu tiro a prova dos 9? Eu preciso ter um método de tirar a prova dos 9. Eu preciso, se eu chego num local, numa igreja, em qualquer lugar, num culto religioso, qualquer lugar, e ter alguém pregando, falando coisas bíblicas, eu preciso ter uma forma de validar aquilo. Como? Qual é o único jeito? É através da palavra, da Bíblia, certo? Não é coerente isso? Você não concorda nisso? Eu preciso estudar a palavra, certo? Não é estudar um livro de catolicismo, por exemplo, ou um livro que remete a protestantismo ou qualquer outra religião. Eu preciso ir na Bíblia, porque em tese as religiões seriam derivadas da Bíblia. Só que não é isso, né? Tem muita coisa que mudam, né? Que eles mudam. Os bispos da igreja, né? Que a gente vai entender mais pra frente o que é a igreja, né? Porque também nós temos um mau entendimento do que significa essa igreja. Eu vou demonstrar que essa igreja só pode ser a igreja católica apostólica romana. Seguindo aqui, no mesmo livro é afirmado: não devemos buscar nos outros a verdade que é falsa. É exatamente o que protestante prega, por isso considerados religiosos. Por isso que eu sempre falo pra vocês, que se você for numa religião protestante, terá verdades ali. Na católica tem muitas verdades. Cara, praticamente toda religião que você for vai ter ali a verdade sendo dita. Mas, e as coisas erradas? E as mentiras? Também tem que ter filtro. Como que a gente filtra? É só através da própria Bíblia, não tem outro jeito. Por isso que eu prefiro não dizer que sou assim um católico. Eu sou um cara que tenta seguir pelo caminho da verdade aí, né? Tudo que é bom do catolicismo eu uso. Claro, coisas que são reais, que eu vejo que tem coerência. O que não tem eu discordo. Isso serve pra religião protestante, qualquer outro. O que eu simplesmente tô dizendo é que não dá pra falar amém pra tudo dentro de uma religião. Exatamente. Os caras falam que só a igreja católica pode interpretar a Bíblia por causa de uma interpretação bíblica feita pela própria igreja católica. Circular, hein? Excelente ponto esse que você colocou. Excelente ponto. Excelente. Esse aí, olha só o que ele falou, ó. Eles falam que só a católica pode interpretar a Bíblia por causa de uma interpretação bíblica feita pela própria igreja católica, né? Fácil receber da igreja, pois os apóstolos a mão cheia se versaram nela como um riquíssimo depósito. Vou pular um pouquinho aqui, tá? Mas o vídeo tá excelente, viu, irmão? Porque você não tem postura nenhuma de fanático religioso. Você é um cara que tá estudando. E você tem todo o direito de acreditar nisso daí. De ler escrituras católicas. Cara, eu acho que você tem que estudar mesmo o que você gosta, tá? Dentro do catolicismo tem muita coisa boa, muita coisa bacana, muita. Sério mesmo. Tem livros aí que falam sobre casamento, excelentes, cara, que vêm de pessoas católicas. Tem um monte de coisa boa, tá? Eu acredito que você não seja o gado. Realmente eu acredito que você não seja gado. Você não tem nada a ver com aqueles caras que simplesmente proferiram ataques à minha pessoa, ataques pessoais, por eu simplesmente não dizer amém pra tudo, né? Eu só emiti uma opinião, entendeu? Tipo assim, então o seu vídeo tá muito bacana, é legal isso. Os não católicos, eles têm 1000 interpretações. E as doutrinas protestantes, uma com as outras, também diferem entre si. E a doutrina dos ortodoxos orientais também difere uma de si. Quem tem unidade? A igreja católica. Então, só pode ser ela a igreja dos primeiros séculos.
E no livro História da Igreja, do 4º século depois de Cristo, mas que é uma citação do 2º século depois de Cristo, né, de Papias, que foi bispo de Roma. Caso viesse alguém que tivesse convivido com os presbíteros, eu procurava saber os ditos dos presbíteros, isto é, o que haviam ensinado André, Pedro, Felipe, Tomé, Tiago, João, Mateus ou qualquer outro discípulo do Senhor. Estava convencido de que a leitura dos livros não retiraria tanto proveito quanto da voz viva e permanente. Então, não adianta ler a Bíblia e achar que você vai entender o que é a doutrina cristã verdadeira além da Bíblia. Você tem que aprender o que é a Bíblia com as autoridades. Complicadíssimo isso daí, irmão. Nossa, fica zero coerência. Porque daí você vai atribuir... Nossa, olha, como que eu vou... Tô pensando num jeito bem simples de explicar isso, pra ver se você entende a lógica do meu pensamento, do porquê que isso tá errado. Então vamos lá. O argumento é, você não pode... Olha só. O argumento. E esse argumento, você meio que auto se refutou nele. Eu vou te mostrar por quê, tá? Você pode discordar, lógico. Foi meio que uma auto-refutação. Começa o argumento assim, ó. Temos a Bíblia, mas as pessoas que vão entender o que tá na Bíblia são as pessoas de boa fé. Bom, por sua vez, eu só posso aprender através dessas pessoas de boa fé. Mas espera aí, eu não posso ser uma pessoa de boa fé? Apenas um grupo seleto que é? Esse grupo seleto que por sua vez foi lá e leu a Bíblia? Então, na verdade, a Bíblia deveria ser propriedade que apenas alguns poderiam ler, o resto não. O resto tem apenas que escutar e dizer amém. É aí que tá a autorrefutação. Porque se você se diz católico, segue mesmo, né, 100% aí a religião, e você, como um católico, não pode ler a Bíblia, porque você tem que escutar terceiros te ensinando, então quem validou esses terceiros que estão, por sua vez, ensinando pra você? Se você não tem nenhuma chance de avaliar o método, de realmente perceber, consumir a verdade da fonte, então, que tá o sentido nisso? Tipo, vocês estão entendendo? Deu pra entender o que eu tô falando? Por que que não faz sentido pra mim? Isso daí não tem sentido nenhum. Aprender o que é a verdadeira doutrina cristã com as autoridades da igreja, com os presbíteros, que são, né, os bispos e os padres, né? Presbíteros aqui é um termo que era utilizado antes do termo padre, né, para se referir ao sacerdote. Agora, vamos responder essa pergunta aqui. A igreja necessita de um corpo físico uno e sucessão apostólica? E a partir disso a gente vai entender o porquê essa igreja só pode ser a igreja católica apostólica romana. Em Mateus 16, 18 a 19 é dito: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, aqui Jesus Cristo está dando a São Pedro a autoridade de presbítero. Então, ele afirma: eu te darei as chaves do reino dos céus. É tão difícil entender que a igreja são os eleitos pelo Criador? É isso aqui que ele vai ler agora, ó. Que a religião não salva. Leiam a Bíblia e parem de ficar presos na que sua religião defende. Ainda dizer que o homem conquista a salvação. É complicado, irmão. É complicado. Céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus. Ou seja, o que São Pedro definir como doutrina da igreja e como parte da igreja, como membro da igreja, está ligado nos céus. É sagrado. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, o que ele afirmar que não é parte da doutrina, não é membro da igreja, não é sagrado. Então, é isso que esse trecho aqui representa, segundo o ensinamento apostólico, segundo a interpretação dos pais da igreja, nos primeiros séculos. Em João 20, 21. Alguém aí, eu realmente não... Tipo assim, o que você tá dizendo é... De novo, né? A gente já falou sobre essa passagem. Por algum motivo que eu não consigo entender, não sei aonde, vocês definem que a partir disso, a igreja é a católica. Mas não é isso daí que tá falando. O que foi entregue a Pedro foi a autoridade. Sim, tá coerente com o que a gente viu no começo do seu vídeo. Bíblia, a tradição e o magistério. Tem o que ali? O que nós temos aqui então? Nós temos a palavra, a Bíblia. Aí nós temos Yahusha, que representa a verdade bíblica, que vem até Pedro e que por sua vez entrega autoridade para Pedro, porque ele é um homem de boa fé e ele tem o dom de entender essa verdade. Então, a partir dali, Pedro pode pregar. Show, concordo 100%, mas aonde aí tem ligação com a instituição religiosa, uma doutrina religiosa, católica ou protestante, ou seja lá qual for que as pessoas queiram acreditar. Não tem isso daí. Então, a igreja, na verdade, nessa passagem aqui, segundo a minha interpretação, é o quê? A igreja são os eleitos. Justamente os mesmos eleitos, assim como Pedro foi. Ou Pedro não era um eleito? Os discípulos de Yahusha não foram eleitos? Eleitos em qual sentido? Aqueles que têm capacidade de... São os remanescentes, que possuem a capacidade de receberem a verdade. E alguns de pregar a verdade, né? A igreja, ela vai diretamente a esse ponto, entendeu? São os eleitos. Quem são os eleitos? Puta merda, o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Vai saber quantos eleitos tem por aí. Estão aí, vivendo a vida dele. Muitos nem sabem que são eleitos ainda.
Outros já descobriram e colocaram isso como propósito, vivem para pregar a palavra, se esforçam para entender o máximo da Bíblia. Enfim, cada um tem uma trajetória, cada um tem uma vida, né? Um caminho para trilhar, um diferente do outro. Não deixam de ser eleitos por isso. Dá uma olhada em Atos 17, 11, super. Essa questão da legitimidade de apóstolos sequestrarem, parece que toda razão cai por terra. Deixa eu ver. Em Atos 5 e 11 da tarde, é dito que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a palavra com grande interesse e examinavam diariamente as escrituras para ver se o que Paulo e Silas ensinavam era verdade. Deixe seu like se você gostou do vídeo e assista os próximos vídeos recomendados que está aparecendo na sua tela.